montes por onde passou Jesus e um solo propósito. Cada monte tem seu significado. Cada monte teve coisas específicas, pero todos eles levam para um solo propósito. E é isto que Deus me deu em estudo, estudando esta semana, e é isto que vamos tratar esta manhã. Para isto, primeiro quero abrir em Salmo 121. Vou ler só do versículo 1 a 2, porque é um pouco extenso esta prédica. Salmo 121, de 1 a 2. Diz assim, que Jeová é tu guardador. Diz assim, alçarei mis olhos a los montes. De onde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jeová, que hizo los cielos e la terra. Vamos estudar hoje os montes por onde passou Jesus. Pero é interessante entender que o salmista está mirando para os montes para ver que é que Deus quer passar. Mas ele se acuerda que a bendição, os milagros, a salvação vem de Jeová, vem do Senhor. Então, não podemos perder este enfoque. Estamos falando de los montes para entender os significados e nos levar a um solo propósito. Porque Jesus passou. Cada monte tem um significado. Cada monte que habla, desde o Antigo Testamento, cada monte que habla ali em Israel tem um significado poderoso. Pero hoje só vamos tratar destes 5 por onde passou Jesus Cristo. A outro versículo, vamos ver em Salmo 125, de versículo 1 a 2. Só para dar uma introdução. Tá? Nós vamos trabalhar estes versículos, é só para dar uma introdução. Diz que Deus protege a seu povo. Diz, los que confiam em Jeová são como o monte de Sião, que não se mueve, sino que permanece para sempre. Como Jerusalém tem montes ao redor de ela, assim Jeová está ao redor de seu povo. Mais uma vez, falando de monte. São os montes que estão de volta de Jerusalém para dar a proteção. Que proteção? Espiritual? Não, a proteção de guerra, a proteção que aquele povo passava naquela época. Então, se levantava os muros, não? Os muros de Jerusalém, como aconteceu ali com Neemias, levantava os muros, mas eles tinham que estar protegidos também por aqueles montes que estavam. Não? Que dava a proteção a eles. Muito bem, então, se vemos aí a respeito desta proteção, esta comparação que o salmista habla a respeito de Jerusalém e destes montes que estão, ou seja, estes montes têm um significado, estes montes têm um significado de proteção, mas sabemos que a proteção vem de Jeová, que está dizendo muito claro em capítulo 120, em Salmo 121. Bueno, se já começamos a seguir por aí, podemos ver que em los salmos por onde Jesus passou, foi onde Deus operou. Los montes foi onde houve grandes significados, porque houve um grande poder de Deus nestes montes. Então, temos que estudar estes montes, temos que ver o que é que Deus quer passar, o que Jesus passou, qual foi sua experiência nestes montes, para que podamos sacar também para nós outros e aprender. Cada monte foi uma face. Cada monte que Jesus passava na história bíblica tinha um significado. E todos nos levam a um propósito. Então, temos que estar preparados, atentos, saber. Vemos montes, por exemplo, o monte Sinai, onde Moisés recebeu as tablas. Tá bem? Então, foi um monte decisivo para trazer a palavra a nós outros até o dia de hoje. Elias, ali onde estava, em el monte, ele desafia os sacerdotes de Baal. Porque ali ele se sentia a proteção de Deus onde ele estava para poder desafiar. Então, todo na Bíblia tem um propósito quando falamos de los montes. Porque senão Elias poderia ir para qualquer sítio.
O Moisés podia receber a informação em qualquer lugar, mas tinha que ser em el monte adequado, aquele monte que Deus mandava fazer. Foi ali que Moisés, no Monte Sinai, que Moisés recebe seu chamado, não? Quando vê a sarça ardente, e foi exatamente ali onde Moisés recebe as informações por parte de Deus para nos ajudar. Então, só estou dando uma introdução para que podamos entender aquilo que vamos estudar. Abrir nossa mente, nosso coração, nosso entendimento e pedir para que o Espírito Santo nos aclare, nos ajude em nossa direção. Amém? Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, toda glória e toda honra, Senhor, é para ti. Usa-me, ó Senhor Deus, neste estúdio. Usa-me, ó Senhor Deus, nestas palavras, ó Senhor Deus, que tu tens para cada um de nós outros, que podamos aprender, conhecer de ti, ó Deus, que podamos, Senhor, ter forças, ó Padre, para continuar, entender estes 5 montes, ó Senhor Deus, e levar para nossas vidas, ó Padre. Te damos graças, ó Senhor Deus, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Monte é lugar de proteção, não? Vivimos em Salmo. Ali, não? Os montes, ele traz a proteção. Tá bem? Os montes, ele traz alimento, traz fortaleza. Então, há que ver os montes e entender e qual é o propósito que Deus quer passar em cada um. Muito bem. Vamos começar por ele primeiro. Monte de las tentações, aonde Jesus foi tentado. Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10. Quem tem a Bíblia acompanha, hein? E se tem onde apontar, Mateus 4, 8 a 10. Diz assim: outra vez le levou el diablo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos del mundo e a glória de ellos. E lhe dijo: todo esto te daré si prostrado me adorares. Então Jesus lhe dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Senhor tu Deus adorarás e ele solo servirá. Muito bem, então diz aqui que o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Mateus capítulo 4. Amados, Jesus, a palavra diz que ele, antes de começar seu ministério, atenção, antes de começar seu ministério, ele teve que ser bautizado em las águas. Ele não necessitava ser bautizado, mas havia a necessidade por nós, porque ele estava por nós. Ele era Deus. Ele estava em um corpo humano, santo, que não é o mesmo de nós, porque nós temos um corpo de pecado, porque nós venimos do homem e da mulher. O pecado, as transgressões viram por Adão. Jesus não poderia vir por o homem. José não poderia ser o padre legítimo, sanguíneo de Jesus. Por isso que teve que ser de maneira espiritual, através do Espírito Santo. Então, Maria e o Espírito Santo. Pero ele estava se ponendo em situação de um pecador. Então, havia necessidade deste batismo em las águas. Pero quando ele foi bautizado em las águas, o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto, para se quedar 40 dias e 40 noites sem comer. A palavra diz que o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto, pero o inimigo, o diabo, se quedou 40 dias atormentando, tentando Jesus Cristo, fazendo com que ele tome uma decisão de buscar o poder, a glória para ele, e não cumprir com o chamado del Padre. 40 dias e 40 noites. Ele passa por la primeira tentação, passa por la segunda tentação, la terceira, o diabo leva Jesus ao monte. Então, monte de las tentações. Monte donde Jesus é tentado. Amados, a tentação, ela traz pruebas.
Las tentaciones traz aprovação. Então, temos que ver nesta situação, porque muitas vezes aceitamos Jesucristo, passamos por lutas e não entendemos. Pensamos que aceitamos Jesus e maravilha, já está, não há mais problemas, já está tudo resuelto. Ei, calma. As coisas não são assim. Vêm as lutas agora, porque há que ser provado e não é fácil. E todos acabam passando por essa luta, porque parece que é fácil. Não aceitei Jesus. Não respiro agora. Ei, calma, porque agora o Espírito Santo agora vai te levar a lugares de deserto para que tu puedas passar e ser aprovado. Não é que tu estás porque tu estás em pecado. Não é porque tu estás porque Deus está te acusando. Tu não estás passando tentações, lutas, dificuldades porque tu estás fazendo coisas que não agradam a Deus. Não! Passamos por isto porque Deus tem que trabalhar em nós. É necessário passar por este monte de tentações. É necessário. Então, se eu aceito Jesus, minha vida tem que ser arreglada agora. Agora tenho que passar por isso. Perdi o trabalho. Eu passei por isso. Estava também na universidade, de maravilha, aceito Jesus Cristo, pronto. As pessoas já começam a não querer conversar mais comigo. Eu passei por isso. Não querem mais conversar comigo. As amistades já começam a cambiar, porque te chamam para tomar algo e tu não vai. Te chamam para sair, tu não vai. Te chamam para isso, tu não vai. E empieza, então, para que te quero? Está bem? Então, tu perdes. Estou aí servindo ao Senhor. Pensa que vou receber uma promoção? Não? Agora Deus vai preparar uma promoção para mim. Agora não me cargo, não? Vou um cargo mais grande quando venho na empresa estou mais. Nem na empresa estou. Por quê? Porque há que passar por este monte. E este monte todos nós temos que passar. E quem leva, a palavra já diz que é o Espírito Santo que leva. E Ele está contigo todo o tempo, tu não estás solo. Ele, Espírito Santo, em nenhum momento abandonou Jesus Cristo. E não vai nos abandonar. E Jesus nos ensina, Ele passa na condição humana para nos ensinar a passar. Não desista. Que o inimigo quer? Quer tu cargo de volta? Quer tu trabalho de volta? Eu tenho uma promoção aí preparada para ti. Queres te dou hoje. Já te pido para te chamar. Já te pido para a empresa te chamar. Só não negar Jesus. Nega Jesus. Confia em mim. Confia. É isso que diz lá o inimigo. É isto que quer o inimigo. Pero nós temos que aceitar Jesus e já está preparado para o que está por venir. Está preparado, porque neste momento aún somos niños. Deus nos põe em prova de fogo quando somos niños em Cristo. Quando aún não conhecemos a palavra, não temos a madurez de Deus aún para lidar com a situação. Pero Deus quer que nós confiemos em Ele. Há esta necessidade. E as regras não sou eu que isso, é Deus. Isso são as regras. Para que nós podemos seguir, confiar. Tu não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então, se é Salvador, tu já sabe de tu salvação. Agora tu tens Ele como Senhor, então se Ele vai te conduzir. E muitas vezes por caminhos oscuros, para que tu puedas sentir a confiança em Ele, Senhor Deus. Eu sei que perdi meu trabalho, mas sei também que tu vas cuidar. Eu sei que nada vai me faltar, porque tu estás comigo, Senhor. Isto é estar em Cristo. E é isto que Cristo nos ensina a ser. Por isto que Ele vai para o monte de las tentações. Por isto que Ele passa por isso. Para ensinar a cada um de nós como devemos actuar nessas situações. Então, esteja preparado para passar. Esteja preparado para passar por esta etapa, por esta fase. Porque depois, vem na segunda.
Después que Jesús pasó por esto, ¿cuál fue el segundo monte? El monte de la bienaventuranza. Que interessante. Jesus primeiro vai para o monte, ele acaba de ser bautizado ali nas águas, passa 40 dias ali, o Espírito Santo cuidando, mas o inimigo sempre ponendo as coisas. Quando ele sai de ali, ele vai a o segundo monte, que é o monte de la bienaventurança. Ele vai ali para falar com seus discípulos, pero de repente empieza a chegar multitud, 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 multitud. E vou ler a bienaventurança para poder entender este monte, que senão não vai entender. O monte de la bienaventurança. Diz assim, Mateus capítulo 5. Viendo la multitud, subiu ao monte, e sentando-se vieram a ele seus discípulos. E abrindo sua boca, lhe ensinava dizendo, ou seja, para quem? Para seus discípulos, não para a multitud. Para seus discípulos. A multitud vai chegando, vai se acercando, sabe que Jesus está ali. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ó, Jesus falando. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque de eles é o reino de los cielos. Bem-aventurados os que choram, porque eles receberão consolação. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por heredad. Bem-aventurados os que têm hambre e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de limpio de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados hijos de Deus. Bem-aventurados os que padecem persecução por causa da justiça, porque de eles é o reino del cielo. E bem-aventurados sois quando por minha causa os vituperem e os persigam e digam toda a classe del mal contra vuestro mentindo. Primeiro Jesus passa por uma tentação. Por muitas tentações, 3 tentações ali, durante os 40 dias. Depois que ele passa, lhe dá autoridade para ele dizer do que ele passou. Do que ele passou. Ele sabe que ele é um bem-aventurado. Não na condição de Deus, mas na condição que está em nosso lugar. E ele está dizendo com autoridade agora, porque até então o ministério dele estava ali. Foi depois do bautismo nas águas que empieza o ministério de Jesus. Por enquanto, não. Então, agora ele habla com autoridade. E sempre as pessoas, os judeus, dizem que Jesus falava com tal autoridade. Pero por que falava com tal autoridade? Pero com a autoridade de Deus? Ou com a autoridade de um homem que está em nosso lugar, passando por na mesma dificuldade ou mais grande que nós passamos. Pero como ele passou e sabe, ele pode agora subir ao monte de las bienaventuranças e poder falar: tranquilo, tu estás chorando, tu és um bem-aventurado. Tu estás sofrendo, tu és um bem-aventurado. Tu vas falar meu nome e empieza a te caluniar. Tu és um bem-aventurado. É isto que Jesus está dizendo. E esta é a segunda fase que nós temos que passar. Pero para passar por esta fase, temos que passar por la primeira. Temos que passar por las lutas, por la dificuldade. Que autoridade vou ter para falar se eu não consigo passar? A hora que vem a tentação, querem voltar para o trabalho. Eu quero, Satanás, eu não quero mais me quedar aqui que eu não aguento mais, estou desesperado. Não vou para a bem-aventurança. Eu não vou para este monte. Aí há gente que se queda anos e anos e anos e no monte das tentações. Por quê? Porque não consegue dar este salto. Não consegue ser aprovado, porque monte de la tentação tem que ser aprovado para sair de ali. Jesus teve que passar por 3 tentações difíceis para mostrar que é possível passar.
fama, dinheiro e poder. E ele passou. Fama, dinheiro e poder. Que é o que qualquer ser humano quer por aí. A gente que quer estar em el púlpito para fama, não? Ter fama, ter dinheiro e ter poder. Se olvida que está para Cristo. Se olvida que és um bem-aventurado, que és um pobre de espírito. Se olvida que chora, que és manso, que tem que chorar, que tem que ter mansidão, que tem que passar, ter esta hambre de justiça. Hambre de justiça. De querer as coisas como Deus manda. Como vai ter hambre de justiça se eu não estudo a Bíblia, se não sei o que está aqui? Como vai ter hambre? Para ter hambre eu tenho que conhecer. Não? Eu quero comer uma pasta italiana, não? Daquela de primeira. Eu nunca comi, mas eu quero uma pasta de primeira como exemplo. Eu tenho que saber que existe esta pasta de primeira para ter hambre dela. Eu não vou ter hambre de algo que não conosco. Não sei. Tem um país que come. Está bem, porque eu nunca tive hambre disto, porque nunca me falaram disto. Mas a partir do momento que eu conosco a Bíblia, o momento que eu conosco a palavra, o momento que eu sei que passei por el monte de las tentações, passei por las luchas, por la dificuldade, pero Deus não me abandonou. Agora eu posso subir neste monte de las bem-aventuranças e posso falar de Jesus. Ei, não desanima. Eu tenho autoridade para falar, mantenha firme. Quer ser bem-aventurado? Hable de Jesus. Pero, pastor, que estão me acusando. Hable de Jesus. Porque tu és um bem-aventurado. Se não há como ser bem-aventurado, se não falar de Jesus Cristo, é uma palavra que diz, não sou eu. E se eu entendo isto, eu vou seguir a Cristo. Eu vou predicar a palavra. Eu vou ensinar, eu vou subir a este monte de las bem-aventuranças. E falar para as pessoas como tem que ser, com autoridade, porque eu já passei por el monte de la tentação. O terceiro monte é o monte de la transfiguração. O terceiro monte que Deus me deu, monte de la transfiguração. Mateus capítulo 17. Guarda porque é forte. Mateus 17, de 1 a 3. Monte de la Transfiguração, que é o Monte Tabor. 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Jacob e Juan, seu irmão, e los levou aparte a um monte alto, e se lhe transfigurou delante de eles. Resplandeceu su rosto como el sol, e sus vestidos se hicieron blancos como la luz. E aqui lhes apareceram Moisés e Elias, hablando com ele. Que tremendo! Que significa estar neste monte de la transfiguração? Este monte de la transfiguração, ele passa o reconhecimento. Esse é o momento que Deus reconhece a Jesus. Ele já reconheceu na hora do batismo nas águas. E ele reconhece Jesus na transfiguração. Depois que ele tem esta visão, depois que aparece ali Moisés e Elias. Interessante que aqui, só os mais cercanos. Na transfiguração não estavam todos discípulos. Porque estávamos dizendo na escola bíblica. Juan estava na transfiguração. Nas coisas fuertes ali, nas coisas que não estavam os demais. Pero os três estavam. Pedro, Jacob e Juan. Os três estavam, os que são mais cercanos ali a Jesus. E Juan ainda mais aún. E ali estava. E qual é o significado? O que é que Deus quer passar através desta transfiguração? Quando se transfigura, Jesus está em glória.
Después de pasar por la tentación, después de hacer la voluntad del Padre, sufre, pero sufre por Cristo, porque tú eres una bienaventuranza. Cuando Él está allí en oración, en el monte de la transfiguración, Él está en gloria. ¿Sabe qué es esto, amados? Tú ya paró para orar, ya tuvo tempo de hacer la voluntad de Dios, cumplir com o que Deus está mandando, e está lleno del Espírito Santo de Deus. Esto es tremendo. Tu empieza a falar em língua, tu empieza a glorificar ao Senhor, porque já não é mais tu já está já ali na conexão direta com o Padre. É isto que estava passando com Jesus. Ele estava transfigurado. Ele estava em glória. Foi algo tremendo. Quando hacemos a vontade do Padre, é algo tremendo o que passou com Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 5, diz assim: Mientras aún hablaba, uma nuvem de luz lo cubrió. E he aqui que a voz desde a nuvem que decía: Este es mi Hijo amado, em quem tenho complacência. A ele oíde. Oh, glória a Deus. Pedro, Jacob e João. Este é meu Hijo. O que vocês estão vendo aí, estão testigo. Eu sou o Padre, este é o Hijo. É com ele. Escucha o que está dizendo ele. Este é tremendo. Este é tremendo. E a pergunta é: Deus pode dizer isso de ti? Ei, este de aqui é meu Hijo. Escucha nele, escucha porque é meu Hijo. Escucha porque é meu Hijo. Ele está sellado por el Espírito. Ele está cheio da glória de Deus. Ele está sendo movido por ele Espírito Santo. Escute a ele. Oh, glória, aleluia. Esse monte de la transfiguração, como é bom estar ali. Como é bom estar ali. Oh, Jesus, que maravilha. Bueno estar en esta presencia, sentir que tu y Dios es uno de tanta presencia de Dios en tu vida. Y Dios te reconociendo, amados. Oh, glória. Esto es maravilloso. Pero hay que pasar por este momento. Tu pasas por el monte de las tentaciones. Tu pasas por el monte de las bienaventuranças, donde tu vas e predica. E não é aquele Deus vai te dar a chave, Deus vai te dar um carro. Não é isto. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa de mi nombre, diz o Senhor. Esto é o verdadeiro evangelho. Esto é o verdadeiro evangelho. Para depois poder ter a oportunidade de estar neste monte de la transfiguração, onde aparecem as figuras importantes, Moisés e Elias, aparece delante de Jesus. Isto é tremendo. Oh, glória! Pero agora vamos para o quarto monte. O quarto monte, que este monte, amados, pero para isto hay que ter passado por os outros três. Agora é o monte de los olivos. Oh, glória! Ai. Monte de los Olivos. Depois de ser transfigurado, agora chegou o momento de estar em Monte de los Olivos. Monte de los Olivos, ele tem três ali, vamos dizer, significados, que é estar em oração, em contato, é o momento ali que onde vem a prisão. Que Jesus se quedou preso ali, não? Em Getsemane. Getsemane é a parte de abaixo do Monte do Olivo. Está o Monte do Olivo, não? E os pés do Monte do Olivo está Getsemane. Sim? Que ali que estava. Então estava no Monte dos Olivos. Então ali Jesus foi preso. E também ali é lá ascensão. Quando Jesus vai. Sabe o que me encanta quando comecei a estudar? Que nosso Senhor e Salvador Jesucristo, Ele vai pisar ali de novo. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Ele vai pisar ali no Monte de los Olivos e entrar ali por aquela porta dourada, porque esta é a promessa que está na palavra de Deus. Então, se tem um significado muito forte, é de luta, é de sofrimento, mas também é de esperança.
Esperança em nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Quem é que está em Monte de los Olivos? Aquele que está no Monte de los Olivos está passando por luta, porque Jesus aqui, traicionado, ele foi para a cárcere, ele passou por dificuldades, por lutas, ali em Getsemane, ali em Monte de los Olivos, pero ali também ele ascendiu à glória, ele foi para o céu. Então nós temos que estar ali nele. Diz assim, Mateus capítulo 26, de versículo 36 a 39, quando habla de Jesus orando. Então chegou Jesus com eles a um lugar que se chama Getsemane, que é os pés de Monte de los Olivos. E disse a seus discípulos: sentaos aqui, entretanto que vou ali e oro. E tomando a Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se em grande maneira. Então Jesus lhe disse: minha alma está muito triste hasta a morte. Monte de los Olivos, hein? Agora já empieza, porque é o que vai ser sentido el Monte de los Olivos. Então, minha alma está muito triste hasta a morte. Quedaos aqui, vosotros três, e velad comigo. Indo um pouco adiante, se postrou sobre seu rosto, orando e dizendo: Padre meu, se é possível, passe de mim esta copa, pero não seja como eu quero, sino como tu. Em Lucas capítulo 22, versículo 44, diz: e estando em agonia, orando mais intensamente, e era seu sudor como grandes gotas de sangue, que caíam hasta a terra. Duas coisas importantes aquilo que passou em Monte de los Olivos. Primeiro, para entender o Monte de los Olivos, a parte de arriba do monte é onde se planta. Não? Vamos estar ali, vamos ver ali as árvores de oliva, ali que se planta. Pero a parte de abaixo, os pés do Monte del Olivo, é onde é Getsemane, é onde estavam as prensas, onde se quedavam ali, não? As pedras ali, para amassar, para poder quitar o aceite. A primeira parte, segunda parte, terceira parte. Já falamos a respeito destas três partes, o significado do aceite. Mas não vamos entrar neste tema agora. Mas o importante é saber que ali é lugar de ser machacado. Monte de los Olivos. Pero nadie aceita Jesus e vai direto para Monte de los Olivos para ser machacado. Este é para aqueles que estão já com madurez. Isso já é para aqueles que já estão acostumados a ser a vontade de Deus, aqueles que já estão, passa por dificuldade. Não é que não vai passar. Porque agora já tenho aí 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente, agora a vida vai, espera porque tem Getsemane. E aqueles que já estão com este tempo de crente sabem o que estou dizendo. E as provas às vezes vêm muito mais altas e fortes do que quando aceitamos Jesus. Que naquela época era dura e difícil, porque estávamos no início na fé. Pela hora que já estamos ali caminhando com Jesus e com fé, e já vimos milagres, vimos de todo, Deus nos... aún para quitar mais o aceite, aún espreme para sair a última gota. Porque Ele sabe que nós podemos passar por isto. Não, eu aceitei Jesus, só glória a Deus, aleluia, só maravilha, sim, pero com lágrimas, não? De bem-aventuranças, com lutas, com esperança, não? Porque eu estou em Monte de los Olivos, e de aqui não vou sair porque sei que meu Redentor vive, e é por aqui que Ele vai pisar. Eu quero ver meu Redentor pisar aqui no Monte de los Olivos de novo, cumprindo com sua promessa mais uma vez. Mais uma vez. Porque todo o que está na Bíblia no Antigo Testamento se cumpre em Jesucristo. E isto vai se cumprir. Porque Ele não é Deus para mentir. Ele é aquele Deus que vem e cumpre com sua palavra. Ele não vuelve com sua palavra atrás. Ele vem e cumpre.
Então, nós temos esta esperança em el Monte de los Olivos, porque sabemos que mesmo sendo difícil, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por, às vezes, um irmão não consegue te compreender. Se tu vas abrir a boca para contar tu problema, capaz que o outro diz, esse tem pecado, por isso que está vivendo assim. E não. Não é porque está no Monte de los Olivos e ali está em barro ali, ó, está em Getsemane. Tu não pode ser espremido ali arriba, não, tu tem que barrar ali, ó, se quedar em los pés ali del monte para poder sacar o aceite, porque aceite é unção, aceite é desígnio, aceite é direção de Deus, e para ter esta direção de Deus, temos que ser amachacado ali, quitar o aceite de nós para que podamos fazer a vontade do Senhor. Pastor, eu não, se eu recebi o chamado, eu já, eis-me aqui, Senhor, eu não sei. Comigo não foi assim. Recebi profecias, recebi chamado, Deus falou comigo, mas eu tive que passar por 2 cirurgias para tomar a decisão. Necessitava passar por 2 cirurgias? Não. Necessitava, Yuri, passar? Não necessitava. E por que passou? Porque não obedecia. Porque sabia de meu chamado, mas isso é para os crentes, isso não é para mim. Essa coisa de profecia aí, qualquer um habla, até eu poder chegar e abrir a boca. Não? É isso que pensava eu. Qualquer um pode chegar e abrir a boca. Yuri? Então, senhora, tu vai passar pela primeira cirurgia para ver como te queda. Chega no hospital, está ali. Não? Qual é a tua fé? Não? Em que fé? Eu nada, não creio em nada. Não creio em Deus, não creio em nada. Tá bem, vamos para uma cirurgia. Na segunda vez que ingressa no hospital, já se passaram 1 ano, porque o doutor disse que era impossível passar de novo por esta cirurgia. Então você já estava, para que aceitar Jesus? Não, já passei. Quando o mesmo doutor disse, vai ter que passar de novo. Não sei o que passou. Eu já me quebrantei. Dijo, bueno, minha mulher, quando chegou na porta ali, que a enfermeira, a senhora ali que estava apontando, disse, qual é tu fé? Eu mirei para minha mulher e disse, que sou eu? Ela disse, põe aí que eles creem. Põe que é evangelho. Pode pôr que é evangelho. Glória a Deus. Aí foi lá, esta segunda e já está. Para a glória e honra do Senhor. Então, eu tive que estar ali, em los pés del Monte de los Olivos. Eu tive que ser ali machacado, tive que sair ali para eu entender esta unção, para poder seguir e obedecer ao Senhor. Foi necessário. Foi necessário. E aqui habla também de sudor. Isto é importante, el sudor como grandes gotas de sangue. Há gente que diz, grandes gotas de sangue. Mas isso não é verdade. É verdade. Porque isto, eu não apontei aqui, mas pode buscar na internet. Esta patologia chama hematohidrose. Quando a pessoa passa por grande estresse, medo, estresse, aquele pavor, aquela coisa muito, muito forte, chega a sair sangue por o rosto, a cabeça, e há gente que sangra por las manos. Isto existe. Por isso que Jesus passou por esta situação. Porque não foi fácil ser ali exprimindo. Chegou na hora de quitar todo o que tinha que quitar, para poder passar em el Gólgota, para poder ir ao sacrifício, para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E como já estou dando a entrada, o quinto e último monte, o monte Gólgota, o monte de la calavera, é o quinto e o último. É o monte del sacrifício. Ai, 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 ai. Mateus capítulo 27, versículo 33 diz, e quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, ou seja, é um lugar de muerte, é um lugar onde nadie quer estar, porque aí iban os piores prisioneiros, as piores pessoas, as pessoas piores iban para o sacrifício de cruz ali neste lugar. Pero o que é que Jesus nos ensina? Que Ele como santo,
Santo de los Santos, foi ali, em nosso lugar. Então, o que é que Deus espera de nós em el monte Gólgota, em el monte de la calavera? Que é que Deus espera por nós? La muerte del viejo hombre, el nacimiento del nuevo. Ai, 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 ai. Quantos que realmente passaram por las águas, não de maneira simbólica, pero passaram por las águas, pero pode dizer, eu morri para o mundo, porque eu vivo para Cristo. Isso todos podem dizer, agora todos podem dizer em todas as áreas de sua vida. Em todas as áreas de tu vida, tu morreu para o mundo? Ou não, pastor, eu morri 80%, pero há alguma cosita ali que aún não, esto não sei quando, um dia vou morrer, pero aún eu me quedo vivo em esto, eu não quero morrer em Cristo, eu quero me quedar com esto de aqui. Cuidado, cuidado. Então, por que não é? Jesus não é tu Senhor. Ele é Senhor em algumas áreas de tu vida e não em todas. Então, esta muerte de nosso pecado tem que estar em Gólgota. Nosso pecado tem que estar ali, a los pés ali de la cruz. Porque la cruz significa sofrimento e pago de pecado. Todos aqueles que estão fora da lei. Porque quem está em la lei está em Cristo. Então, a questão é: monte de las tentaciones, preparação e capacitação. Estar preparado e capacitado. Monte de las bienaventuranças é receber, passar as instruções de Deus a los necessitados, pero passar de maneira verdadeira. Bem-aventurados são aqueles que... E não bem-aventurados, porque Deus vai te dar coche, vai te dar apartamento, Deus vai te abrir a porta de um grande trabalho, porque agora tu és Cristo e Ele é dueño del oro de la plata e vai te dar tudo. Cuidado, porque não é isto que Jesus está dizendo, que são os bem-aventurados. Bem-aventurados em Cristo, não só Deus pode te dar, Ele te dá. Ele pode te dar coche, ele pode te dar piso, ele pode te poner uma multinacional para ganhar milhões, pero com um propósito dele, não tuyo. Aí é que está a questão. É um outro ponto, pero não vamos tratar hoje. É um outro ponto. Ele pode te poner, claro que pode. Pode te poner aí lo maioral de todo o mundo, mas com um propósito dele, não tuyo. Propósito tuyo ele não vai poner. Pero el propósito del reino Ele te pone. Por isso hay que ver, hay que passar por estas fases, por estes montes e entender. Outro é o monte Tabor, que é o monte de la transfiguração, donde Jesus se revela em glória. Nós temos que estar em glória, em Jesus. Temos que estar lleno del Espírito e temos que ter este reconhecimento del Padre, porque recebemos o sello del Espírito Santo. E o quarto é o monte de los olivos, é entender e saber que ali é lugar de quebrantamento, é lugar ali de ser prensado, é lugar ali de passar muitas vezes por dificuldades, pero passar com autoridade, passar com madurez, passar em Cristo forte. Deus não vai poner nada para passar por Getsemane aquele que começou a aceitar Jesus. Aceitei Jesus, já vou passar por Getsemane. Não, vai passar por la tentação, por la prueba. Vamos ver como tu se sale. Para ver o momento que tu pode sair dali. Aí dali vem as outras dificuldades. Prensado, porque Deus tem obra, Ele quer algo contigo. Então, sempre quando tu vai para Getsemane, sempre quando Deus está te exprimindo ali, Ele quer algo contigo. Este aceite Ele quer. Esta unção, esse desígnio Ele quer de ti. Então, não vamos mais nos quedar parados. Não, já recebo, glória a Deus, aleluia, recebi minha bendição, e vou para casa, tá? Oh, Deus, hoje eu creio que vem vitória. Não, eu creio que vem a hora serviço. Deus está me chamando
Porque Deus, agora eu já sei, eu tenho que ver em qual monte estou e o que é que Deus espera de mim para que pueda alcançar e fazer a vontade do Senhor. É este o propósito de los montes. E o monte Gólgota, que é a muerte del viejo homem, a muerte del pecado, para ter vitória. Jesus morreu por nós como um pecador, correu a chave del Hades, como está em Apocalipse, e subiu ao Padre, à direita do Padre. Ou seja, a vitória, ele passou, deixou a morte, não? Deixou o pecado por nós para ser solo glória, está com seu corpo glorificado. 5 montes, um solo propósito: salvação. 5 montes, um solo propósito: salvação. Deus quer que tu estejas em reino do céu. Deus quer que tu estejas com Ele por toda a eternidade. Então, se sofrimos, é para a glória de Deus. Se choramos, é para a glória de Deus. Se reímos, para a glória de Deus. Se cantamos, para a glória. Se vem enfermidade, para a glória de Deus. Se passamos por dificuldade, para a glória de Deus. Porque Deus tem só um propósito. Cristo morreu na cruz do Calvário para um solo propósito. Os 5 montes para um solo propósito, que é nossa salvação. Não há outro propósito. Todo isto para mostrar que nós podemos passar. Que é possível. Não desanime. Não desanime. Não chega, não, eu vou voltar atrás. Eu não vou conseguir. Não, vai conseguir. Vai conseguir. Se queda firme com o Senhor. Se queda firme nos propósitos de Deus. Se mantenha firme naquilo que Deus tem para a tua vida. Porque Deus quer romper com os laços com o inimigo. Deus quer romper com o passado. Deus quer romper com o pecado. E te poner em lugar exaltado. Ele quer te poner em uma situação onde tu estés separado. Onde o inimigo intenta, mas não consegue chegar, porque tu estás separado, tu estás em el alto, tu estás em la mano e na proteção do Senhor. Passe lo que passe, Deus está contigo. Passe lo que passe, Jesucristo está contigo. Passe lo que passe, o Espírito Santo está contigo. E não há nada, nem nada que pode impedir as bendições de Deus em tua vida. Receba em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, Padre Santo, Deus de poder, toda glória.